Olá, amigos do Geotecnia Brasil. Meu nome é Diego Gasoli Anês e estou aqui para falar com vocês sobre o tratamento de solos moles com sobrecarga de vácuo. Para quem não me conhece, eu sou professor, pesquisador, projetista e sócio fundador da iSondagens. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu me formei em engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP em 2009. Fiz iniciação científica estudando os parâmetros geotécnicos das argilas moles do Porto de Santos. Terminei meu mestrado em engenharia geotécnica também na Escola Politécnica da USP em 2016. O tema do meu mestrado foi a aplicação de vácuo para tratamento de solo mole. Hoje, sou aluno de doutorado em geociências na Unesp de Rio Claro. Vamos passar sobre o conteúdo dessa apresentação. Vamos começar falando sobre o pré-carregamento de solos moles com drenos verticais pré-fabricados. Depois, falaremos sobre a pressão atmosférica e como ela pode ser utilizada para acelerar o recalque dos solos moles. Passaremos pela primeira aplicação do professor Kielman em 1952. Depois, vamos revisar alguns conceitos sobre a pressão de vácuo e a teoria de adensamento radial com vácuo. Vamos discutir as diferenças entre o adensamento com vácuo e sem vácuo. Vou apresentar para vocês um comparativo de linha do tempo da evolução de uma obra com drenos convencionais e drenos mais a sobrecarga de vácuo. E por último, vou falar um pouco sobre o estudo de caso do meu mestrado. Pessoal, a ideia não é ficar se estendendo sobre o assunto do pré-carregamento de um aterro sobre solos moles. Imagino que a maior parte de vocês já estudou isso na graduação ou já trabalhou numa obra de aterro sobre solos moles. De forma simples, o pré-carregamento significa que nós aplicamos uma carga maior do que a carga final que será aplicada na obra, para que essa carga acelere a evolução dos recalques e, de preferência, supere a previsão dos recalques durante a operação da obra. Nessa figura está ilustrada uma seção típica de tratamento de solo mole com drenos verticais. Percebam a instrumentação que deve ser instalada para o monitoramento dos recalques e das deformações desse tipo de obra. Estamos falando de placas de recalques profundas e placas de recalques apoiadas sobre a superfície. Estamos falando de postos de observação, inclinômetros, piezômetros e demais instrumentos. Mas afinal, de onde vem essa pressão de vácuo que a gente pode aplicar para tratar os solos moles? A pressão atmosférica não costuma ser considerada porque ela se anula. Por exemplo, na parte de cima, vemos o cálculo das tensões verticais, poro-pressão e tensão efetiva para a situação sem aplicação de vácuo. Notem que a pressão atmosférica atua tanto na tensão vertical quanto na poro-pressão e, portanto, no cálculo das tensões efetivas, esse fator se anula. Porém, quando fazemos a aplicação do vácuo nesse solo mole, nós temos uma situação inicial da tensão vertical em que a pressão atmosférica está atuando, porém, na poro-pressão, a pressão atmosférica não está atuando. Isso significa que a variação da tensão efetiva será igual à pressão atmosférica. Vejam que na situação com aplicação de vácuo, a tensão efetiva total não se altera. Porém, a poro-pressão fica reduzida da pressão atmosférica. Isso significa a aplicação de uma variação de tensão do valor da pressão atmosférica. Na prática, precisamos considerar a eficiência das bombas e dos conjuntos de vácuo que são instalados. Vamos falar mais sobre isso à frente. Nesse slide, você pode considerar a figura do trabalho original de 1952, apresentado por Walter Kielman. Ele, que apenas 2 anos antes, foi um dos fundadores da Associação Geotécnica Sueca, no mesmo ano da fundação da nossa ABMS. Nesse artigo, Kielman apresenta os resultados de um piloto que ele executou, onde ele aplicou a pressão de vácuo nos drenos verticais pré-fabricados. Foi o professor Kielman quem inventou os drenos verticais pré-fabricados, e nessa publicação os drenos eram feitos de papelão. Por cima da superfície e com os drenos instalados, foi instalado um tapete drenante de areia e por ele coberto com uma membrana impermeável. E nas laterais dessa área foi construído uma vala e preenchida com água e mantido assim, para poder isolar uma camada ressecada superior desse local.
No seu trabalho, o professor Kielman apresenta as diferenças entre o pré-carregamento e o pré-carregamento com vácuo. Nessa trajetória, podemos ver a evolução dos recalques no tempo sem que sejam aplicados drenos verticais. Agora, com a aplicação de drenos verticais, vemos que os recalques aceleram durante a etapa da obra. Nessa situação, estamos aplicando um carregamento maior do que o carregamento previsto para a operação da obra. Então percebam que o recalque foi maior do que aquele estipulado pela linha entre os numerais primeiro e segundo. Ou seja, o ideal é que a gente aplique uma carga maior até que se atinja o recalque desejado. E aí tiramos essa sobrecarga provisória. Do lado direito, vamos observar a evolução dos recalques se aplicarmos uma carga maior e deixar por um tempo além daquele recalque esperado para a operação da obra. Bom, e qual é o valor da pressão atmosférica que eu posso utilizar no meu projeto? Veja, a primeira coisa a considerar é lembrar que a pressão atmosférica varia de acordo com a altitude, a elevação que nós estamos em relação ao nível do mar. Ela é maior no nível do mar e atinge 101,3 kPa. Na parte esquerda desse slide, a gente vê um gráfico que eu peguei da Wikipedia para mostrar para vocês, em relação à altitude, qual que é a pressão nominal atmosférica disponível para ser retirada da poropressão do solo mole. Porém, no meio desse slide, vocês podem observar que existe uma eficiência do equipamento, a bomba de vácuo. Além disso, também temos que considerar a altura de sucção entre a cota da bomba de vácuo e a cota do nível freático. Na literatura técnica, encontramos valores de eficiência dos conjuntos de vácuo entre 60% e 80%, e a altura de sucção mantida inferior a 1 metro durante a instalação. Dessa forma, a pressão de vácuo e a sobrecarga de vácuo que é efetivamente aplicada no solo mole se situa entre 50 a 70 kPa, a ser monitorado nas condições de campo. É importante lembrar que a teoria do adensamento radial que a gente aplica para calcular drenos verticais pré-fabricados é a mesma, com e sem o vácuo. As considerações e os cálculos são os mesmos, mudando apenas a sobrecarga que é aplicada no aterro. A evolução dos recalques com o tempo do adensamento com vácuo e sem o vácuo são iguais. Atualmente, existem dois principais sistemas de aplicação de vácuo em aterros sobre solos moles. O primeiro, que se pode observar no lado esquerdo do slide, é igual ao desenvolvido pelo professor Kielman em 1952. Esse sistema é conhecido como sistema com membrana. Nessa situação, é necessário cobrir todo o aterro com uma membrana impermeável e o vácuo é aplicado sobre um tapete drenante, uma camada arenosa acima da superfície e abaixo dessa camada impermeável. Em alguns casos, como aconteceu no piloto de 1952 do professor Kielman, é necessário construir uma parede de lama bentonítica ou de material impermeável em volta da área onde está sendo aplicado o vácuo. Do lado direito, podemos observar o sistema sem membrana, ou dreno a dreno. Nesse sistema, cada dreno é conectado por uma mangueira até um manifold e depois até o conjunto de vácuo. No sistema dreno a dreno, não é necessário cobrir a superfície do terreno com uma membrana impermeável. Dessa forma, em ambos os sistemas, nós podemos pontuar algumas vantagens do adensamento e tratamento de solos moles com vácuo em relação ao sistema convencional. Primeiramente, que não há um problema de estabilidade no aterro, porque não é aplicada uma tensão física real de terreno. Essa tensão é uma tensão de vácuo, que não prejudica a segurança. No segundo lugar, que essa aplicação de vácuo reduz a necessidade de jazida e de movimento de terra para poder pegar esse material, levar até o local, construir o aterro, aguardar os recalques e depois remover. São 2 vezes que se precisa fazer esse movimento de terra. Além disso, tanto a aplicação quanto a remoção da sobrecarga de vácuo são rápidos. Nesse slide, podemos ver os dois sistemas. Do lado esquerdo, o sistema com membrana e a aplicação do vácuo na superfície. E do lado direito, o sistema sem membrana, dreno a dreno, onde o vácuo é aplicado
no dreno até a profundidade e não só na superfície. Uma diferença entre o adensamento convencional e o adensamento com vácuo pode ser observada nesse slide. Do lado esquerdo, um aterro convencional, construído que provoca uma tendência de movimentos para fora de deslocamento lateral e a possibilidade de uma ruptura. Já do lado direito, o adensamento com vácuo, o deslocamento lateral é para dentro. O recalque, então, teoricamente, ele é igual. Porém, como há uma tendência do deslocamento ser para dentro, existe uma tendência do recalque ser um pouco menor na situação com vácuo do que sem o vácuo. Em alguns casos, foram observadas fissuras de tração na divisa da região onde foi aplicado o vácuo. Muito bem, vamos ver agora um comparativo da evolução dos recalques com drenos convencionais e drenos com vácuo. Aqui abaixo temos uma linha do tempo, sendo que nesse eixo vamos ver a carga do aterro e para baixo a evolução dos recalques. No primeiro momento, estamos falando da aplicação dos drenos no terreno, da camada drenante, de eventuais geossintéticos para reforço do aterro e, portanto, essa sobrecarga do aterro de conquista, da camada drenante. Nesse estágio, foi feito o alteamento da carga do aterro até a altura crítica, digamos 3 metros. Podemos perceber a evolução da carga do aterro e também o recalque consequente. Atingida a altura crítica, nós não podemos altear o aterro mais, senão vai acontecer uma ruptura. Portanto, a obra precisa esperar a evolução dos recalques e observar a instrumentação. Caso haja necessidade de um novo alteamento, é importante que sejam feitos ensaios in situ para poder aferir a resistência não drenada desse material após o pré-carregamento. Agora, foi feito o segundo alteamento desse aterro, e esse será o alteamento de pré-carga do nosso aterro. Novamente, precisamos aguardar a evolução dos recalques e observar a instrumentação até atingir a tendência dos recalques se estabilizarem. Após a superação dos recalques previstos em projeto e verificados pela instrumentação, é necessário remover essa sobrecarga provisória, ou seja, levar mais caminhões e carregar mais um mundo de terra para fora da obra. Deve ser mantido o monitoramento da instrumentação durante um período para que se possa assegurar a qualidade e o desempenho da obra. E assim foi atingido o objetivo final do aterro. Vamos ver agora a situação com drenos verticais pré-fabricados com vácuo. No primeiro momento, foram instalados os drenos verticais, o aterro de conquista e conectados os drenos com a bomba de vácuo. Assim que as bombas de vácuo são acionadas, é aplicada uma pressão isotrópica sobre o solo mole, através dos drenos verticais. Nesse caso, estamos considerando um aterro de aproximadamente 3 metros, ou seja, 3 metros de um solo com densidade de 20 kN por metro cúbico ou 2 toneladas por metro cúbico. Percebam aqui embaixo a linha tracejada representando a pressão virtual que está sendo aplicada nesse solo. Agora, além da pressão de vácuo, vamos aplicar uma pressão física, uma pressão de aterro sobre esse solo mole. Da mesma forma que na situação anterior, a altura crítica de aterro para esse solo mole é de 3 metros. Portanto, podemos construir um aterro físico de 3 metros e temos também um aterro virtual de mais 3 metros, somando 6 metros de aterro de carga nessa região solo mole. Observamos a instrumentação e acompanhamos a evolução dos recalques da mesma forma que no aterro de geodrenos convencionais. Assim, atingida a estabilização dos recalques prevista em projeto, nós podemos remover a sobrecarga provisória, somente desligando as bombas de vácuo. E desligados os conjuntos de vácuo, já foi removida a sobrecarga provisória e o objetivo final do aterro foi atingido. Agora eu quero mostrar para vocês algumas fotos e informações do estudo de caso do meu mestrado. Essa obra se trata da Ruta del Sol, a duplicação de uma rodovia importante que atravessa praticamente a Colômbia inteira. Os dois locais retroanalisados do meu mestrado estão apresentados nessa figura, uma foto aérea mostrando o município de Puerto Boyacá
e os locais das obras, na quilometragem 103 e 104, chamados de bolsão B e A, respectivamente. É possível observar o Rio Madalena próximo dos dois locais. Notem que o primeiro bolsão, o bolsão A, tem 360 metros de extensão e o segundo uma extensão semelhante, de 340 metros. A maior espessura medida de solo mole nesses bolsões foi de 15 metros no bolsão A e 20 metros no bolsão B. No primeiro local, foram realizados menos investigações geológico-geotécnicas antes da realização da obra do que no segundo local. Na minha dissertação, eu comparei a acurácia das previsões desses dois locais, um que tinha mais ensaios e outro que tinha menos. Vejam que no bolsão B haviam 5 ensaios de adensamento, enquanto no bolsão A não havia nenhum. O Rio Madalena tem uma vazão média de 7.000 metros cúbicos por segundo. Para comparação, a vazão média do Rio Tietê é de 2.500 metros cúbicos por segundo. Esse é o traçado do Rio Madalena pelo meio da Colômbia. Notem que ele se situa entre a Cordilheira Central e a Cordilheira Oriental. O município de Puerto Boyacá se situa entre Puerto Salgar e Puerto Berril, apontados nesse mapa. Esse é o Rio Madalena. E essa é a Ruta del Sol, a pista que estava sendo duplicada. Vejam, nessa foto, os recalques que podem ser observados na estrada. Um forte indício dos solos moles e da necessidade de se fazer o devido tratamento do solo mole. Aqui a gente pode observar uma amostra colhida do amostrador SPT. Essa não é uma das amostras indeformadas. Infelizmente eu não estava na obra para poder fotografar uma das amostras indeformadas, mas eu pude fotografar essa amostra do ensaio de SPT. E do lado direito, esse é o meu dedão, mostrando em escala um pedaço de madeira em decomposição que foi extraído de um amostrador SPT. Aqui podemos observar o sistema de aplicação de vácuo na obra. Vejam que esse é o sistema do tipo dreno a dreno, estando alguns drenos ainda aguardando a conexão com as mangueiras que conduzem ao manifold e as bombas de vácuo. Esses são os dois locais do estudo de caso mostrados em planta com os ensaios que foram realizados e também os instrumentos visualizados abaixo no perfil. Vale dizer que o projeto dessa obra foi realizado pela Geoprojetos do Rio de Janeiro. Nesse slide podemos ver em planta os instrumentos do bolsão A, 2 perfis mostrando as sondagens e a evolução dos recalques, assim como a construção dos aterros também. Percebam que o vácuo foi desligado um pouco depois dos 150 dias de operação. Agora, no bolsão B, vemos o aterro de uma pista dupla que foi construída. Também é possível observar a posição dos instrumentos e, na seção, os perfis de sondagem, realizados o mais próximo possível daqueles instrumentos. Do lado direito, a evolução da construção do aterro e a aplicação de vácuo, que foi desligada de forma prematura, antes dos 200 dias. Vejam que houve uma nova evolução de recalques após os 300, 350 dias, porque foi feito um novo alteamento no aterro. Durante o meu mestrado, publicamos 3 artigos, 2 em congressos e 1 no periódico da Soils and Rocks. Caso alguém tenha interesse, por favor, entre em contato, eu vou ficar muito feliz em compartilhar o arquivo. Bom, gente, é isso. Quero agradecer muito o espaço, agradecer em especial ao Thiago Souza pelo convite e agradecer ao José Roberto e à equipe da Geoprojetos por disponibilizar os dados para que eu pudesse desenvolver o meu mestrado. Um abraço forte para vocês, espero que tenham gostado.